Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Vamos fazer leitura de um texto. Eu estou já uma semana, quase 2 semanas, uma semana e pouco, estudando esse texto. Desceu ao meu coração esses dias atrás, e eu não sabia quando eu ia pregar esse texto. Mas comecei a pensar nesse tema de tão grande importância na nossa vida. E eu quero ler com você. Mateus capítulo de número 18, nós vamos ler do versículo, começarmos no versículo 21 até o versículo 35. Mateus capítulo de número 18, no versículo 21 em diante. Começa com uma pergunta de Pedro a Jesus. Jesus responde e depois vai ilustrar com uma parábola. E nós vamos tratar esta parábola nesta noite. Nos diz o texto assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Olha a pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E aí ele faz uma outra pergunta. Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, verso 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Anote isso na sua Bíblia. Quantos que ele devia? Quantos que ele devia? 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo que tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, servo igual ele, um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. Devia quanto? Ele tinha uma dívida de quanto? De 10.000 talentos. E ele encontrou um amigo dele, um servo dele, devendo quanto para ele? 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, lhe rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos ler de novo o versículo 35. Olha o que o Pai Celestial vai fazer. Assim vos fará também meu Pai Celestial, disse Jesus, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: o negócio vai pegar. Diga para a irmã, para a pessoa que está ao teu lado. Eu quero nesta noite conversar com os irmãos, e eu quero falar nesta noite, o tema da minha mensagem nesta noite é: perdoados para perdoar. Perdoados para perdoar. Olhe para a pessoa que estiver mais próxima de você e diga: você foi perdoado para perdoar outras pessoas. É interessante a nós conversarmos sobre isso, porque isso aqui é a manutenção da vida cristã. O capítulo de número 18, se você quiser ler em casa e estudar o capítulo de número 18, Jesus vai tratar justamente a respeito das dificuldades interpessoais, dos relacionamentos entre crentes dentro da igreja. Jesus aqui no capítulo 18 vai tentar resolver um problema da questão do escândalo, da questão das faltas, das questões que acontecem entre pessoas crentes que servem a Deus, irmãos. E essas demandas que vai acontecer, Jesus vai estar tratando. Quando você lê o capítulo todo, você vai ver lá no capítulo 15, Jesus vai dizer assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, e aí ele vai dando as regras do que você precisa fazer. E aí ele vai ensinando. Quando chega no versículo de número 21, que nós começamos a leitura, Pedro, que é o mais afoito, né, que fala mais, né, que quando não é 8 é 80, já viu esse tipo de pessoa? Quando não é 8 é 80, quando não está lá em cima, está lá embaixo. Pedro era desse jeito, né? Uma hora estava agarrando o anjo, outra hora estava rastejando no chão, né? Então Pedro, que era o mais afoito, falava e depois pensava do que falava, né? Aí faz uma pergunta para Jesus: Jesus, já que o Senhor está nos ensinando a respeito de como nós tratarmos a questão do perdão, de lidar com as falhas, com as faltas dos nossos irmãos, ele faz uma pergunta para Jesus, o seguinte, diz assim, ó, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos que pecar contra mim? Até quantas vezes o camarada errar comigo, pisar no meu pé, pisar na bola, até quantas vezes eu devo liberar o perdão para ele? E aí ele vai jogar bem alto dentro da ideia judaica, porque os rabinos tinham a ideia que o camarada podia pecar 3 vezes, na quarta já não dava mais, né? Já não liberavam mais perdão, então só poderia se liberar o perdão até 3 vezes. Né? O camarada pisasse no calo 3 vezes, tinha condições de ser perdoado. Na quarta já não tinha mais jeito. Mas Pedro, ele quis ser bem generoso, né? E ele diz assim, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu terei que perdoá-lo? Até 7. Jesus olha para Pedro e diz, deixa eu te dizer um negócio, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro estava tentando dar a quantidade, Pedro estava tentando
colocar uma normativa na questão do perdão. E o que Jesus está dizendo para Pedro é que o perdão não tem limite. O perdão é ilimitado. 70 vezes 7, se a gente fosse fazer a quantitativo, nós chegaríamos a 490 vezes. Então, imagine um indivíduo pecar 490 vezes contra nós e nós ter que perdoar ele 490 vezes. É vezes para chuchu. O que Jesus está dizendo aqui é que o perdão, ele não pode ser contativo. O perdão tem que ser ilimitado. Agora, eu quero entender com você e trabalhar com você a questão disso, de como nós vamos entender isso e lidar isso na prática. Porque C.S. Lewis escreveu e disse que é fácil falar de perdão até que não tenha ninguém para perdoar. Então é fácil eu falar de perdão até que eu tenha alguém para perdoar, daí já fica difícil. Quando eu estou de bem com todo mundo, aí é fácil eu falar de perdão, é fácil eu pregar sobre perdão. Difícil é eu lidar com o perdão quando eu tenho alguém no meu coração que eu tenho que liberar o perdão. E esse alguém que tenho que liberar o perdão, muitas vezes pode ser o esposo, muitas vezes pode ser a esposa, muitas vezes pode ser o irmão, muitas vezes pode ser o pastor, muitas vezes pode ser o amigo, pode ser o vizinho, Não importa onde estiver, o importante é que a gente precisa saber lidar com o perdão. Agora, o que é o perdão? Você já parou para pensar o que é perdão? Alguém disse assim para mim, pastor, perdão eu acho que é esquecimento. Perdoar é esquecer. Na ótica humana, não. Perdão não é esquecimento. Pode ser na ótica até divina. Porque a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Na ótica divina, pode até ser que perdão do olhar de Deus para o homem, pode até ser esquecimento. Mas na ótica humana, de homem para homem, perdão não é esquecimento. Porque se alguém me der um tapa na cara, por mais que eu perdoe, eu sempre vou lembrar dele. Então, o que é perdão? Se perdão não é esquecimento, o que é perdão? Perdão, segundo a Bíblia Sagrada, é graça restauradora. Perdão, segundo a Bíblia Sagrada, é abandono das feridas, ou abandono dos fardos. Perdão, segundo a palavra de Deus, é libertação do ofendido. É nós conseguir liberar aquela pessoa que nos ofendeu e que está amarrada a nós. Observe que quando Jesus conta a parábola aqui, observe que o rei, quando falou na dívida de 10.000 talentos, e quando o homem perdoou, você vai ver no versículo 27, que a primeira das coisas que o homem fez foi... Qual foi a primeira atitude que o homem fez, que o rei fez para com o servo que devia 10 talentos? Soltá-lo. Porque o perdão solta. O perdão libera. Então, perdoar nada mais é do que nós liberar o ofendido, de liberar o ofensor, melhor, liberar aquele que nos feriu, que nos machucou. Mas eu gosto mais de uma expressão que diz que o perdão nada mais é do que cicatrização das feridas. Alguém aqui tem uma marca no corpo de uma ferida antiga? Curada? Quem tem aí? Dá uma olhadinha, se você puder e não tiver um lugar ruim, dá uma olhadinha nela. Você, cada vez, eu tenho algum aqui no dedo aqui que eu cortei quando eu era estagiário, eu trago as marcas do estágio comigo, quando eu era estagiário, eu cortei esse dedo aqui,
e ele endureceu, rigideceu. Eu aperto ele e não me dói mais. Mas toda vez que eu olho para o dedo, eu me lembro da experiência que eu passei. Mas eu aperto em cima, mexo nele, não dói mais. Por quê? Porque cicatrizou, está sarado. Perdão na ótica divina é cicatrização das feridas. Toda vez que eu tocar na ferida e doer, ela pode até estar com a casca curadinha por fora, sequinha por fora, mas está machucada por dentro ainda. Então a ferida, para ser cicatrizada, precisa ser arrancada a casca e espremido ela, para que ela sare de verdade. Toda vez que você tocar numa dificuldade que você teve com o irmão, e aquilo ainda ali doer lá no profundo, não está sarada perfeitamente, porque o perdão, ele vai cicatrizar, ou seja, você vai até ler, quando você tocar no assunto, você vai até lembrar, vai até servir de experiência para você contar para outra pessoa, mas não vai lhe doer mais. Sabe por quê? Porque você já liberou o ofensor, você já cicatrizou a ferida, e você já pode levantar a mão e dar glória para Deus. Perdão é isso. Perdão não é o que a gente vê de vez em quando aí. Ele diz: olha, eu já perdoei, mas não posso nem ver o indivíduo na minha frente. Quando eu vejo ele, dá uma dor, dá uma raiva, dá uma vontade de pular no pescoço do irmão, dá um aperto, dá uma chacoalhada nele, apertar até esbagulhar os olhos dele, saltar pela cabeça. A minha vontade. Não, isso não é perdão, pode ser outra coisa. Perdão, biblicamente, não é isso. Perdão é você olhar para aquele que lhe ofendeu e você dizer: meu filho, já não tem mais nada, vai em paz, porque já está resolvido o problema. Por isso que eu citei a frase de C.S. Lewis, que disse que é fácil falar de perdão até ter alguém para perdoar, porque não é fácil perdoar. Não venha me dizer que é fácil perdoar, porque não é fácil. É uma obra divina no meu e no teu coração, senão não tem jeito. Oramandarai. Jesus diz para Pedro assim: Pedro, você não deve perdoar só 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o perdão deve ser de forma ilimitada. E aí, para Jesus ilustrar a respeito disso, observe que no versículo de número 22, o texto está aberto ali, coloca para nós por gentileza, deixa aberto ali no texto, que nós vamos trabalhar de forma expositiva. Observe que no versículo 22, Jesus diz para Pedro que é para ele perdoar 70 vezes 7. Agora passe o versículo 23 para mim, por gentileza. Versículo 23 diz: aí Jesus começa a contar a parábola. E para que Jesus vai contar a parábola? Para explicar para Pedro o que significa perdoar 70 vezes 7. O que Jesus vai contar esta parábola vai servir para ilustrar para Pedro e para os demais discípulos e para nós hoje o que significa o perdão ilimitado. E aí ele começa contando a parábola e diz assim: ó, por isso, por quê? Por causa daquilo que ele havia dito, ele vai dizer: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E aí o versículo de número 2, 24, melhor, começa dizendo: e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Observe que Jesus vai pegar a figura de um homem, um servo. Jesus disse: quer ver, Pedro? Eu vou te ilustrar o que é o perdão ilimitado e o que é a falta de perdão. Ele disse: eu vou contar a história aqui. Ele disse: tem um rei que no seu reino tem um súdito que lhe devia 10.000
talentos. Você vai observar que esse servo, ele começa sendo um devedor, do versículo de número 23 até o versículo 27 da nossa leitura, ele é um devedor. Ele tem uma dívida impagável. Do versículo de número 28 até o versículo de número 30, ele se torna, ou ele é, um credor. Ele tem alguém que lhe deve. Observe que a parábola começa com ele sendo um devedor, depois ele se torna um credor, e por último, ele se torna um prisioneiro. Você já parou para pensar na parábola? O servo começa sendo um devedor, passa a ser um credor, e termina na história sendo um prisioneiro. E esse homem aqui representa eu e você na nossa vida cotidiana. Todos nós, diante de Deus, somos devedores. E todos nós, diante dos irmãos, temos alguém que muitas vezes já nos feriu ou nos ferirá. Seremos credores de alguém. Só temos que tomar o cuidado para não virar prisioneiro. Porque devedor e credor, todos nós seremos nos relacionamentos interpessoais. Devedor para com Deus, todos nós somos. Credores, todos nós temos alguém que nos feriu, nos ferirá, nos machucou e nos machucará na vida cristã. Isso é sem dúvida nenhuma. Irmão, não existe ninguém aqui santo, perfeito, que não vai ofender alguém e que não terá alguém que vai lhe ofender no decorrer da sua caminhada cristã até você chegar no céu. Então você é devedor como esse homem diante de Deus, e você poderá ser em algum momento da sua vida o credor que terá que lhe chamar a atenção de alguém que lhe deverá algum favor ou algum defeito para a sua vida. Mas a grande tônica desta parábola não é você ser o devedor e nem você ser o credor. O grande perigo da nossa vida é nós nos tornar escravos. É nós nos tornar, melhor, desculpa a expressão, é nós nos tornar prisioneiros. Porque devedor nós já somos diante de Deus. Credor poderá acontecer no decorrer da nossa vida, mas prisioneiro só acontecerá se for por causa da minha e da tua atitude. Ninguém escolhe ser o credor. Alguém pode nos ferir no meio do caminho. Ninguém consegue se livrar por si só da dívida de ser um devedor para com Deus. Agora, eu e você podemos mudar a atitude de sermos prisioneiros. Agora, vamos pensar comigo alguma coisa aqui a respeito disso. Jesus começa a falar da parábola e ele começa a dizer que este homem, ele é um devedor. E aqui aparece a primeira coisa que eu quero que você fique bem claro para a nossa mente. Primeira coisa é que todos nós precisamos ser perdoados, porque todos nós somos pecadores. Nós precisamos ter isso em mente. Todos nós precisamos ser perdoados, porque todos nós somos devedores para com Deus. Observe que esse homem da parábola, até um certo ponto, a sua dívida parece estar escondida. Até um certo ponto, a sua dívida parece não fazer sentido para ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, o rei quis fazer conta. O rei quis fazer conta com o seu reino. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que ele começando a fazer conta no seu reino, começou a fazer prestação de conta, o primeiro indivíduo aparece. E disseram, tem um camarada aí, que está devendo e não deve pouco. Tem um indivíduo aí no nosso meio, que deve e não deve pouco. E aí o rei diz, traga ele, porque eu quero acertar
conta com ele. Queridos, não adianta nós fugir de Deus, porque mais cedo ou mais tarde, Deus nos encontrará no caminho. Não adianta nós dar desculpa para Deus, não adianta nós esquivarmos da nossa responsabilidade como pecadores diante de Deus, porque mais cedo ou mais tarde, eu e você teremos que prestar conta, e Deus vai cobrar de mim e de você. É interessante que o texto vai dizer, e o rei chama para prestar conta, e quando o servo chega, é detectado que esse servo deve-lhe 10.000 talentos. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar o que significa 10.000 talentos? Um talento pesava aproximadamente de 34 a 35 quilos de ouro ou de prata. Um talento, para se adquirir um talento, precisava de pelo menos 6.000 denários. Um denário é o salário de um trabalhador normal. Um indivíduo, um homem braçal, trabalhava, ganhava por dia um denário. Ele precisaria trabalhar 6.000 dias para comprar um talento. E esse indivíduo aqui devia 10.000. Então, esse indivíduo aqui, se ele ganhasse um denário por dia, ele teria que trabalhar pelo menos 150.000 anos para poder pagar 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, se juntasse o imposto na época da Judeia, da Galileia, da Samaria, da Idumeia, se juntasse todos os impostos dessas províncias, no final do ano, dava 800 talentos. 800 talentos era o imposto da Judeia, Galileia, Samaria e da Idumeia junto, dava 800 talentos. E esse homem devia 10.000 talentos. Isso quer dizer o quê? Que a dívida que esse homem tinha para com aquele rei era uma dívida impagável. Não tinha como pagar, não tinha como pensar em pagar. Esta dívida representa o meu e o teu pecado diante de Deus. Por mais que a gente queira se espernear para pagar, não tem dinheiro do mundo, não tem vida, não tem nada aqui que nós conseguiríamos pagar a nossa dívida para com Deus. Nós éramos pecadores com uma dívida impagável. O teu dinheiro todo que você tem, se você vendesse a casa, vendesse a mulher, vendesse os filhos, vendesse toda a tua riqueza, e se você trabalhasse o resto da vida, você não teria nem começar a pagar a tua dívida para com Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando este homem é confrontado pelo rei, e o rei quer levar ele a ser vendido, a ser jogado como escravo, a vender ele, a mulher, os filhos, tudo que ele tem, para pelo menos começar a pensar em pagar a dívida, a Bíblia vai dizer que esse homem se joga no chão, se humilha, se prostra, clama por misericórdia, pede socorro, pede clemência, e o rei, movido de compaixão, olha para aquela situação e diz: tá bom, solte ele, está perdoado. Uramanda gamaya mandurama hassuige demandurai. Do gamarraçui deremanduramahassuige mandurai. Oh, isto, sabe o que é isso? Isso é favor divino, isso é graça divina, não tem explicação, não tem como explicar. Era para esse homem ser morto, era para esse homem ser escravo, era para esse homem ser exterminado da face da terra, era para esse homem, a sua mulher, os seus filhos, era para não ter nada. Mas Jesus, o rei olhou e disse: eu me agradei da tua compaixão aí, eu me agradei da tua humilhação aí, eu resolvi lhe
perdoar os 10.000 talentos. Solte ele. E este homem sai da presença do rei perdoado. Ele entra devendo uma dívida impagável e ele sai um homem livre, sem nenhum pecado, sem nenhuma dívida, sem nada da presença de Deus, do rei. Porque o perdão do rei, primeiro, é um perdão completo. Ele não diz assim, ó, eu vou te parcelar em 150 anos. Não vou te matar, vou ter misericórdia de ti, mas tu tá pego comigo. Tu vai ser escravo pro resto da vida. Eu vou te fazer umas parcelinhas baixinhas aí, por um período de 500 anos, 300 anos, 1.500 anos, tu vai dever para mim o resto da vida e na eternidade toda. Foi isso que o rei fez? O rei disse, não, está perdoado. Tu não deve mais nada. Ele não diz assim, ó, eu vou pensar uma semana, daqui um ano tu volta, eu vou ver o que é que eu faço contigo, indivíduo. E aí ele foi para casa e ficou clamando, dizendo, misericórdia, Senhor, o que vai ser, eu vou ser condenado. Não, ele disse, está liberado imediatamente, tu não deve mais nada. Sabe o que isso quer dizer? É que o perdão de Deus, ele primeiro é baseado na graça, na grande compaixão de Deus para com a nossa vida. Olhe para você, quem era você? Onde você estava? Como você era? Como eu era? Como nós éramos? Dá para comparar, dá para dimensionar o que nós éramos? E o que o rei fez por nós? O que o rei fez, você um dia chegou diante dele, foi confrontado pela palavra, foi confrontado pelo evangelho, Jesus trabalhou na sua vida através do Espírito Santo, e você entendeu e você diz, eu tenho uma dívida impagável, eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia. Você se jogou diante dos pés do Senhor, e o Senhor disse, estás perdoado, tu não me deve mais nada, tu és um homem livre, a minha misericórdia te basta, a minha graça te basta, o meu poder a partir de agora vai se aperfeiçoar na sua vida. Até aqui é mumu com açúcar. Se Jesus terminasse a parábola aqui, já era maravilha, pastor. Até aqui é o mais gostoso do evangelho. Quem não quer ser perdoado? Quem não quer receber o perdão de 10.000 talentos? Quem não quer receber a graça de Deus e de ser absolvido dos pecados? Até aqui é maravilha. O problema é a sequência. O problema está no versículo de número 28 em diante. Olha o que o versículo de número 28 diz. Saindo, porém, aquele servo. Saindo de onde? Saindo da presença do rei. Ato contínuo. O indivíduo. O indivíduo desse acabou de ser banhado pela misericórdia de Deus. Ele sai encharcado da graça divina. Ele acabou de ser banhado pelo sol da misericórdia de Deus na sua vida. Ele nem tinha se secado ainda. Sai dali e já encontra no caminho um devedor dele. Uma pessoa que devia a ele. Mas esse indivíduo que acabou de ser perdoado de uma dívida inimaginável, encontra um abençoado com um servo dele no caminho que lhe devia quanto? 100 dinheiro, 100 dias de trabalho, 3 meses e uns quebrados. Ele
encontrou, ele devia mais de 150 mil dias de serviço, foi perdoado. Encontra um devedor que lhe deve 100 dinheiro, e esse abençoado, para não dizer outra coisa, esse abençoadinho, ele já sai e já vai na garganta do seu companheiro, agarra no pescoço do seu indivíduo, do seu companheiro, e começa a apertar até o indivíduo botar um palmo de língua de fora, virar o olhinho e começa a dizer: tu vai me pagar o que tu me deve, tu vai me pagar, não tem me der, não, eu não vou te largar, enquanto tu não me pagar o que tu me deve. Pensando nisso aqui, eu fico imaginando o que a graça fez nesse indivíduo. Nada. Porque esse indivíduo, ele precisava de um perdão, e ele foi perdoado. Mas em ato seguinte, ele precisava agora perdoar, porque ele havia sido perdoado. Porque a grande ideia do texto é: nós somos perdoados para perdoar. Nós somos perdoados para perdoar. E essa é a tônica do Evangelho. Você não foi perdoado simplesmente para ser benefício próprio, ser beneficiado a si mesmo. Você foi perdoado por Deus para expressar o perdão de Deus para a vida dos outros. O mesmo perdão que desceu na sua vida tem que jorrar na vida do seu companheiro que estiver próximo de você. Agora, como eu disse no começo, nós somos perdoados para perdoar, porque quem recebe o perdão não pode negar o perdão. Se você foi perdoado, se eu fui perdoado, eu devo ter perdão na vida para dar para as pessoas. Coloque para mim ali na tela, Colossenses capítulo 3, versículo 13. E olha que isso aqui não é só uma visão da parábola, isso aqui é a visão do reino. Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que diz lá. Olha o que diz lá, Colossenses 3 e 13, por gentileza, não? Colossenses 3 e 3. Olha o que diz o Colossenses 3, olha o que Paulo diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoando-vos uns aos outros. Se você tiver alguma queixa contra alguém, assim como Cristo te perdoou, perdoe o teu companheiro. Efésios capítulo 4, versículo 32, coloca para mim. Efésios 4 e 32. Olha o que Paulo vai escrever também a respeito do perdão, da lidarmos com o perdão. Efésios 4 e 32 diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uramandarai. Oreai amandurabai abarrasvederemandurai. Talvez você está dizendo aqui: pastor, eu não perdoo de jeito nenhum. Pastor, eu quero perdão de Deus, mas eu não libero perdão. Você precisa tomar uma atitude diferente nesta noite, porque o perdão de Deus só reflete na minha vida se eu consigo perdoar o meu irmão. É sério o negócio.
Eu não consigo entender, e eu estou falando em tese, não estou jogando para ninguém aqui, pelo amor de Deus, não me interprete nisso, que eu não sou homem de ficar mandando recado. Se tem algum problema, eu vou direto no indivíduo e falo com ele no particular, não preciso mandar recado para ninguém. Estou pregando a palavra aqui desencilhado de qualquer sentimento de atacar para ninguém. Mas eu estou falando em tese, que eu fico preocupado com o indivíduo que chega na porta da igreja, ele dá uma olhada assim e diz, bem, se fulano está sentado lá, vou ter que sentar cá. E aquele indivíduo sentou lá no meu banco que eu gosto de sentar. E agora? Acho que eu vou até embora, porque acabou o culto para mim. Irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não virou a chave ainda do evangelho na vida desse indivíduo. Porque perdão é para se perdoar. O perdão de Deus que a gente recebe precisa trabalhar na minha vida. E eu preciso, ainda como eu disse no começo, é doloroso, é sacrificial, é difícil, mas eu preciso que o perdão de Deus movimente a minha vida para que eu libere o perdão. Vamos mais um pouquinho. Coloca para mim Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. Perdoa, olha que é a oração do Pai Nosso. Não é a oração modelo, Pai Nosso é o nome que deram. Mas olha a oração modelo que Jesus ensina os discípulos. No versículo 12 ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já orou isso? Você já orou dizendo, Pai, assim como eu tenho perdoado meu irmão? Tem gente que não dá para orar, né? Porque se Jesus equiparar o teu perdão com o perdão dele, misericórdia. Pai, me perdoa como eu tenho perdoado fulano, que eu não posso nem ver, desejo que ele morra. Tenho orado para ele morrer seco. Aquele meu irmãozinho lá que eu amo tanto ele, já botei debaixo do meu joelho, enquanto eu não vejo ele morto, sequinho, eu não vou descansar de orar. E aí a gente vai para o Evangelho e ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Agora mude para o versículo 14 e o 15. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não é eu que estou inventando nada, é Jesus que está falando nesta noite, que o perdão que reflete na minha vida, depende do perdão que eu libero para com as pessoas que nos ofendem. Olha que eu acho interessante, eu tenho que parar que já deu horário, mas olha que eu acho interessante que o perdão que nós recebemos deve gerar em nós reciprocidade para com as pessoas que estão ao nosso derredor. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser, desculpa a expressão mundana, palhaço? Camarada pronta, e eu tenho que liberar o perdão? Bota para mim Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Olha o que diz. Olhai por vós mesmo. Tem outra versão que diz assim, acautelai-vos, tenha cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é que as faltas não devem ser passadas de branco.
Não é porque eu sou crente que agora eu sou palhaço. O camarada pecou, errou, falhou comigo. Não, eu vou deixar passar quieto porque eu sou crente e não quero arrumar confusão. Mas lá no coração está roendo. Não tem coragem de conversar com o irmão. Não tem coragem de olhar no olho. O que Jesus está ensinando ali é: teve algum atrito? A corda roeu entre eu e o pastor Jairo. O que eu devo fazer? Devo chamar o pastor Jairo e dizer: pastor Jairo, não está certo. Do jeito que está, não dá certo. Deu algum enrosco. Nós precisamos nos acertar. O senhor errou, se foi ele. O senhor errou nisso, eu errei nisso. E aí diz o texto: se tenha cuidado, acautele-se, olhe por vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhes. Bota o versículo 4 para mim. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia te vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhes. Verso 6, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta a nossa fé. Porque perdoar não é fácil. Acrescenta a nossa fé, porque perdoar não é fácil. Perdoar 1, 2, 3, 4, o indivíduo não é fácil, irmão. Precisa de graça, precisa de misericórdia. Sabe por que os discípulos dizem: acrescenta a nossa fé? Porque o perdão não é humano, porque o homem não quer. A carne não quer. Teve um rei que disse que a maior alegria da vida de um homem é quando ele vê o seu inimigo jogado no chão sangrando. É o maior prazer. E é o prazer nosso. Da natureza humana é essa. Não vem dizer que não é, que quando você tem alguém que pisou no teu calo, que não gostou de você, e que está doendo no teu coração, que você sabe que caiu um saco de cimento cheio, não vazio, na cabeça do indivíduo, você diz: bem feito. Viu o que é pisar na mulher de Deus? Se não falar, lá no coraçãozinho mexe o ego assim: eu sabia. Foi mexer com o homem de Deus. Irmão, larga a mão, isso não é sentimento. Eu sabia que o meu joelho não ia falhar. Irmão, teu joelho não funcionou porque a oração de feiticeiro não pega. Jesus ensinou o seguinte: se o teu irmão falar mal de você, perdoa-lhe. Se o teu irmão falar mal de você, em vez de criticar você, maldizer você, Jesus disse: vai, ore por ele. O indivíduo falando mal de você, xingando você, criticando você, metendo a lenha em você, e você gastando tempo na oração. Já não é fácil orar, ainda você orando e dizendo: Jesus, abençoa aquele meu amigo. Jesus, ele tem falado tanto mal de mim, Jesus, mas eu quero que tu abençoe a vida dele. Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, mas Jesus, dá graça, porque eu preciso de graça, mas eu quero perdoar ele. Isso é o evangelho, irmão. Isso não é outra coisa, isso é evangelho. Outra coisa é aquela coisa que a gente está ensinando por aí, mas evangelho genuíno é o evangelho que a gente recebe o perdão de Deus e consegue distribuir perdão, graça. Sabe, irmão, por quê? Coloca para mim lá, eu já tenho que encerrar, meu Deus, já deu horário. Coloca para mim lá, Salmo de número 32, coloca para mim. Salmo de número 32, versículo de número 3, coloca para mim o versículo de número 3. Olha o que diz. Olha o que diz ali, Salmo de número 32, olha o que a falta de perdão, a falta de confissão gera na nossa vida. Quando a gente não perdoa, quando a gente tem um pecado escondido, quando a gente não libera o perdão, quando o pecado está dentro de nós e a gente não consegue se livrar do pecado dentro de nós, olha o que diz: quando eu me calei, quando eu guardei silêncio. Tem uma outra versão que diz assim, quando eu me calei a respeito do meu pecado, envelheceu os meus ossos, pelo um bramido todo dia. Verso 4. Porque de dia e de noite
a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e de estio. Verso 5. Confessei-te os meus pecados, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu me perdoastes a maldade do meu pecado. Versículo 12, coloca para mim lá, o 12, versículo 12 agora. O 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quando a gente tem um pecado, quando a gente tem algo escondido, quando a gente está com o coração pesaroso, quando há algo no nosso coração, algumas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, a gente começa a ter doença psíquica e somática, doenças que estão lá na alma, que vão refletir no nosso corpo físico. Se a gente não consegue se libertar de determinadas coisas, elas vão refletindo no nosso corpo físico aquilo que está na nossa alma. Segundo, a gente começa a experimentar sequidão espiritual, emocional. O salmista disse ali, o verso de número 4, coloca para mim por gentileza, ele diz assim, ó, o meu humor foi se secando. Olha o que diz o verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Você já viu aquela pessoa seca, amargurada, azeda, a vida inteira, não consegue sorrir, não consegue se alegrar com nada, parece que tem uma amargura constante na alma, é falta de abrir o coração, é falta de jogar para fora. Se tem alguma coisa que precisa ser tratado, trata. Se tem alguma coisa que precisa liberar o perdão com alguém, libera, porque o Senhor quer trabalhar e devolver a alegria, a consciência fica pesada. Ele diz, dia e noite a mão do Senhor estava sobre a minha cabeça, ele não conseguia mais erguer os olhos, não tinha prazer na vida, mas o Senhor disse, eu quero lhe dar graça para perdoar e ser perdoado. Eu conheci uma mulher, eu era bem novo, nem era obreiro, nada, me convidaram para ir numa casa, eu fui com eles, lá em Pissarra. Cheguei lá, essa mulher estava raquítica em cima de uma cama, mais de, se eu não me engano, não quero errar, mais de 20 anos, não se levantava, não saía do quarto, comia só na cama, tomava só uns mingauzinhos, não comia nada. Eu, novo convertido, novo na fé, novo, fui com essas pessoas lá, nós oramos por ela, e ela mal conversava com nós fomos embora. Passou um tempo, me contaram a história dela. Diz que um dia já tinha ido um monte de gente, já tinha ido pastor, já tinha um monte de gente lá. Um dia uma irmãzinha simples, lá do ciclo de oração, chegou, foi fazer uma visita para ela e disse, irmã, Deus falou comigo assim, a senhora está tantos anos aqui, já tanta gente já orou para a senhora, tem alguma coisa aí no coração da senhora? Alguma coisa que tem aí no coração da senhora que levou a senhora com uma tristeza, a senhora está aí para morrer, daqui a pouco a senhora vai morrer, e a senhora já está perdendo a vida aqui, vai perder a eternidade. A senhora não tem nada no coração, algum rancor, alguma amargura, alguma coisa aí no coração. Aquela senhora raquítica, devia ter uns 30 quilos para mais, menos 30, 40 quilos no máximo, raquítica em cima da cama, mais de 20 anos. E aquela irmã olhou para, essa mulher na cama, olhou para a irmã e disse, há uns 20 e poucos anos atrás, eu tive um desentendimento com o meu pastor, e eu nunca perdoei ele.
Ele foi embora e eu nunca mais vi ele, mas eu nunca consegui perdoar ele. Aquela irmãzinha simples olhou para ela e disse assim: irmã, a senhora está disposta? Já está morrendo mesmo, já está um esqueleto em cima da cama. A senhora está disposta a perdoar esse pastor? E se fazer um propósito com Deus, se sair daí, se Deus te der misericórdia, se você sair daqui, você procurar ele para se acertar com ele? Ela disse: olha, estou disposto a perdoar ele. E faço um propósito com Deus, que se Deus fazer uma obra na minha vida, eu vou sair daqui. E vou procurar onde ele estiver. A irmãzinha orou por a irmã e foi embora. Isso era de manhã, 3 horas da tarde, depois do almoço, melhor, depois da 1 hora da tarde, o marido chegou em casa atrasado. O marido contou, e ela saiu dando testemunho na região. O marido chegou, abriu a porta meio encostada, sentiu um cheiro de pirão, de linguiça, sabe essa linguiça frita? Disse: quem esteve aqui em casa fazendo comida? Olhou um prato de pirão d'água em cima da mesa. Se alguém esteve aqui, correu no quarto, chegou lá: cadê a minha mulher? A mulher não estava. Disse: mulher, ela disse: estou aqui, mas estava no banheiro se lavando, tinha acabado de comer. Ela disse: o que é que deu? Ela disse: olha, eu estava aqui deitada, a irmã veio e falou assim, eu liberei o perdão, e depois que essa irmã foi embora, perto do almoço, me deu uma vontade de comer um pirão d'água com linguiça, tu não estava aqui. Eu me levantei, fui na cozinha, preparei o pirão d'água, fritei a linguiça, comi e eu estou bem. Eu quero procurar. E foram na igreja, procuraram o número de telefone, o pastor já tinha ido não sei para onde, ligaram para ele, eles se acertaram e nunca mais aquela mulher ficou naquela situação. E ela saiu testemunhando, disse: o que me aprisionou mais de 20 anos naquela cama foi um ressentimento que eu nutria na minha alma, e que me amargurava, e que me azedava, e que me corroía por dentro. Não dá mais para mim falar, eu tinha mais coisas aqui para mexer, que o negócio ia apertar mais, mas já deu meu horário, vamos ficar de pé, já falei demais para o meu tamanho. Mas deixa eu lhe dizer algo muito forte aqui nesta noite ainda. 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Sabe o que eu acho interessante, irmão? É que este homem, que tinha sido perdoado de uma dívida tão grande, não conseguiu lidar com a dívida tão pequena do irmão. E não ache que esse homem é um monstro, porque eu e você temos nos agarrado a tantas picuinhas. Não pense que esse servo da parábola aqui é um monstro, porque eu e você temos nos agarrado a tantas picuinhas. Aquela irmã não suporta. Por que não suporta? Nem sei por quê. Não gosto nem do andar dela. Você já viu isso, irmão? Não gosto de fulano, mas por quê? O que ele te fez? Nada. Só não fui com a cara dele. E tu tem que andar com a cara dos outros? Anda com a tua e deixa a pessoa andar com a dela. Não gostei. E tu lá tem que gostar de alguma coisa, meu filho. Tu tem que gostar de Jesus. A gente fica arrumando tanta picuinha, a gente foi perdoado, irmão, ninguém dava nada para a gente, desculpa a expressão, muitos de nós, o cachorro lambia a boca na sarjeta, Jesus vai lá, dá um banho de misericórdia, dá um banho de graça, nos salva, nos batiza, nos perdoa, muitas de nós coloca sentada aqui em cima do púlpito, da plataforma, nos dá ministério, e aí a gente fica bobo. Aí a gente acha que é alguma coisa.
Se Jesus perdoou, o que somos eu e você para perdoar? Se Jesus olhou para nós e viu e disse, eu quero derramar o perdão na vida do Adriano, e o que é eu para olhar para o irmãozinho e não te perdoo? Oramai amandarai. Doreamai amarraçue, deremarraçue, deremando rabarraçai. Esta noite o Espírito de Deus está nos trazendo de volta, está dizendo, ei, tem alguma coisa, resolva, converse, chame e diga, nós precisamos melhorar. O Espírito de Deus nesta noite quer nos encharcar, porque o avivamento começa, irmão, quando ele começa a trabalhar no nosso coração. Não adianta pedir para ser usado, não adianta pedir para Deus renovar, não adianta pedir para muita coisa se o coração estiver entulhado de tantas coisas. Jesus disse assim, ó, se você estiver levando o teu sacrifício no altar, e tu for para o altar, Mateus capítulo de número 5, versículo de número, fugiu agora o versículo, marquei, será? Versículo de número 23 e 24. Jesus disse assim, ó, se você estiver levando o teu sacrifício ao altar, e te lembrares, que não é você que tem alguma coisa contra o teu irmão, é o teu irmão que tem alguma coisa contra você. Se você estiver levando o sacrifício para o altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e oferece o culto e nem dá bola para o teu irmão. É isso que Deus falou? Que Jesus falou, disse, não, deixa o teu sacrifício ali, vai lá, te acerta com o teu irmão, te reconcilia com o teu irmão, e depois volta, e aí oferece o teu culto, que Deus irá receber. Sabe por que muitas vezes o meu culto não é recebido? É porque eu venho para cá prestar culto, mas estou todo enrolado lá em casa, estou todo enrolado com a vizinhança. Eu estou aqui no culto prestando culto, mas não abraço o Jairo, não olho para o fulano não pode me olhar, eu não posso ver ciclano, e todo mundo quer cultuar a Deus, e Deus diz, como é que eu vou receber esse negócio aí? Isso aí é fogo estranho, isso aí é qualquer coisa aí, isso não é culto, porque culto precisa de koinonia, culto precisa de comunhão, e nesta noite o Espírito de Deus está dizendo, eu quero melhorar nesta noite, eu quero crescer nesta noite. Se esta palavra falou com você, como mexeu comigo esta semana, e se você quiser, não é obrigado, dobre o joelhinho onde você está. Se a palavra de Deus falou comigo e com você nesta noite, e eu sei que comigo ela falou profundamente, não sei com você, mas nesta noite é noite de restauração, é noite de nós fazermos propósito. Se o problema é na tua casa, resolva. Se o problema é na tua família, resolva. Se o problema é no teu vizinho, resolva. Se o problema é no teu amigo de banco, resolva. Nesta noite, Espírito de Deus, nesta noite, está nos levando de volta a recomeçar o nosso Evangelho. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, está nos dizendo, eu não quero te prender, deixa ver você prisioneiro de sentimento, eu não quero ver você atormentados por espíritos que atormentam consciencial a tua alma. Nesta noite, eu quero você livre para me adorar, eu quero ver você livre para exaltar, para
para glorificar. Pastor, não é fácil mesmo. Eu quero que você ore e diga: Deus, me aumenta a minha fé, me dá graça, porque não é fácil perdoar, não é fácil liberar o perdão, não é fácil soltar aquele que nos afligiu, que nos machucou, mas a graça de Deus se derrama nesta noite, a graça de Deus flui na minha vida e na tua vida nesta noite, e nós precisamos dela nesta noite. Eterno e soberano Deus, nesta noite eu oro, eu ministro na minha vida, e ministro na vida da igreja nesta noite, Senhor. Haja restauração, haja reconciliação, haja restauração na família, haja restauração no relacionamento, haja restauração entre irmãos, haja restauração na igreja, haja restauração nos lares, nas empresas, onde quer que estiver algum atrito nesta noite, Senhor, restabelece. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite, vamos, Senhor, Espírito Santo de Deus trabalhando, vai ajudando, vai lembrando, vai mexendo lá no recôndito da nossa alma, e se tiver alguma coisa que precisa ser tratado, traz a existência, arranca a casca da ferida e mexe nesta noite, para que haja uma cura, para que haja cicatrização, para que haja a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Uramandarai. Fica de pé nesta hora. Fica de pé nesta hora. Fica de pé nesta hora. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Diga para ela: nós fomos perdoados para perdoar. Nós fomos perdoados por Deus, e nós vamos liberar, vamos perdoar. Não vamos mais amarrar, não vamos mais prender.